falando de soja. E nós vamos conversar agora com o Matheus Pereira, analista de mercado da Pátria Agronegócios. Participa conosco porque a Pátria trouxe um levantamento. O Matheus me mandou esse levantamento nesta última terça-feira. E, Matheus, eu vi que os números para soja, para milho no Brasil seguem muito baixos, refletem diretamente o que não é possível, né, ter de índice de produtividade no campo. Como é que vocês conseguiram chegar a esses números e o que vocês viram no campo de diferente ou que está igual ao seu último levantamento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazerão estar aqui contigo, meu amigo. E indo direto ao ponto, né? Nosso levantamento atualizado da Pátria, né, apontou sim algumas diferenças, Fabiano. Foram diferenças, né, que se mostraram pouco significantes, tá, para o complemento total, né, das estimativas de safra brasileira no atual momento. Então, como mostrou, né, uma variação muito pequena nesse levantamento de campo, né, cruzado com imagens, né, de NDVI, VHI, né, que são leituras através de satélites, né, acabou que indicou que a variação seria tão pequena nas estimativas, né, que preferimos, né, por metodologia, optar por um acúmulo, né, de qualquer alteração que venha a sofrer a safra brasileira de soja e de milho. O que tem observado, Fabiano, é que as regiões, né, especialmente no levantamento de campo apurado, né, que os resultados de safra para o centro, norte e nordeste brasileiro estão um pouco mais adequados, assim dizendo, algumas regiões até bem satisfatórias. Porém, quando se olha para o centro-sul brasileiro, o sudoeste, o sul do nosso país, é aí que começa a entrar algumas surpresas, né? Essas regiões que, em teoria, né, passaram por uma climatologia um pouco mais agradável quando se comparado com o centro-oeste e partes do norte do Brasil, né, acabam tendo resultados agora, né, um tanto quanto preocupantes. Em especial, ressalto dentro do estado do Paraná. Paraná que vinha se desenvolvendo, né, com uma safra de maneira minimamente regular, e os resultados de colheita por agora estão totalmente decepcionantes. Então, de fato, aí temos, né, algumas mudanças, tá, Fabiano, em relação ao que era esperado, né, para essa reta final de colheita brasileira, que já ultrapassa metade da área colhida no nosso país. Porém, né, mudanças que ainda não coube, né, ajustes nas estimativas tanto de soja quanto de milho para a safra nacional. Então, estamos confortáveis aí com 143 milhões de toneladas estimadas para a soja brasileira e 110 milhões para a safra total de milho, né? Safra verão, segunda safra, terceira safra acumulada, aí com 110 milhões de toneladas estimadas pela Pátria. Matheus, e vendo esses dados, esses números, é possível o produtor hoje ele conseguir ter uma gestão dos seus números para saber o quanto da pressão negativa que existe hoje sobre o seu negócio? Não é o preço da soja, não é o preço do milho em si, mas a pressão negativa sobre o seu negócio e fazer uma divisão daquilo que ele perde em relação a uma produção que não atingiu o potencial, que ficou muito abaixo daquilo que poderia ser, e aí sim, comparando também aquilo que ele perde em relação ao mercado na comercialização neste momento que tem preços bastante pressionados. Fabiano, assim, é uma realidade comum, tá? Deixando de ser observada, especialmente a grande maioria dos produtores no Mato Grosso, Sudoeste Goiano, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, tá? Que são regiões ali que sofreram, né, arduamente com perdas de produtividade, também sofrem agora, né, com preços defasados, ou preços baixos da soja, sob pressão, como você já bem disse, né? É claro que na balança tem que ser colocada por agora, Fabiano, né, o entendimento de como o mercado realmente, né, justifica os movimentos a partir de agora. Justo ou não, o mercado está indo para o caminho que acha que deveria nos próximos dias. O mercado lateralizado, o mercado com dificuldade ainda no entendimento. Ainda existem, Fabiano, alguns levantamentos, né, de empresas privadas ou públicas aqui ao Brasil apontando uma safra potencialmente recorde. Tá? Temos ali atualização nessa semana do USDA, que poderá trazer ajustes, né? A Pátria, identificando o USDA por tão conservador que tem, não acreditamos num corte muito exagerado, um corte agressivo, não exagerado, mas um corte agressivo. O exagero talvez é necessário, né? Sair de 156 milhões de toneladas, que é inalcançável
tá, aos olhos da pátria para a produção de soja brasileira, para algo em torno de 150, 151 milhões de toneladas, ainda, né, passando a impressão de que sobra soja ao invés de faltar. A pátria enxerga que, no momento, né, a gente já passa por um problema de que, eventualmente, né, baseado em filas de embarque que permanecem em níveis saudáveis, muito acima do ano passado, os segundos maiores níveis de exportação da soja brasileira da história do nosso Brasil, tá, diante de uma safra em contração de oferta. Se a gente não tiver realmente uma baliza, né, um equalizador da demanda, a gente pode sofrer sim com desabastecimento da oleaginosa ao fim do ano comercial 24. Então, Fabiano, o produtor que está olhando agora para essa realidade, né, tem que entender que, apesar de uma visão fundamentalista, né, justificando altas, no atual momento, o comprador enxerga realmente o produtor pressionado contra a parede, tendo prazo safras ao fim do março, ao fim de abril, começo de maio, aonde, né, nós aqui que entendemos muito bem da base produtiva, né, antes de vestir esse colete de analista, sempre fui de uma família de produtores, sempre fui um produtor rural, sabemos muito bem que existem compromissos safras, né, compromissos, prazos que não são inadiáveis, né, e que infelizmente são pressionados, né, a efetivar a venda, mesmo com preços um pouco defasados por agora. Então o produtor tem que entender sim, Fabiano, que a gestão do risco agora é olhar para esses compromissos de curto prazo, realmente saber o que levanta, como gerir essa receita, tá, para realmente almejar, né, um horizonte, né, de recuperação de preço no segundo semestre deste ano aqui no Brasil, Fabiano. E olha só, Matheus, pensando, a gente está sempre falando de Brasil, Argentina, aqui na América do Sul, né? E nós estamos transmitindo aqui o Canal do Boi já há alguns anos também, é transmitido em todo o Paraguai através de TV por assinatura. Eu estava comentando aqui com um telespectador nosso lá do Paraguai, o Alessandro, ou Alejandro, podemos colocar dessa forma, ele é um paraguaio mesmo, e ele está comentando duas questões, uma delas em relação à revolta que tem lá no Paraguai nesse momento, nesta quarta-feira com Itaipu, em relação aos contratos que foram feitos, mas também em relação às perdas de produção de soja no Paraguai. O Paraguai é o quarto maior player do mercado e o Departamento de Agricultura norte-americano tem trazido, por exemplo, 10 milhões de toneladas, um número parecido com esse em relação aos levantamentos, mas a realidade do Paraguai não deve ser muito diferente do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Matheus, como é que vocês têm visto essa oferta sul-americana e aí já englobando a Argentina também, que está com previsão ali próxima a 50 milhões de toneladas? Olha, Fabiano, muito bem, né? E até um ponto a se considerar, apesar de que Paraguai, né, possui um potencial produtivo de uma safra de soja acima de 10 milhões de toneladas, quando comparado com o potencial produtivo, né, da produção argentina, né, o Paraguai consegue contribuir muito mais do que os argentinos quando o assunto é a exportação do grão in natura, que é esse o objetivo da China aqui nas Américas, né, comprar grão in natura. Então, a Argentina, que não tem essa representatividade nas exportações do grão in natura, né, tem toda a cadeia de processamento interna visando, né, e forçando, através de retenções, as exportações dos produtos já processados, né, como farelo e óleo. O Paraguai, que tinha um potencial por 10 milhões acima disso, né, sobre condições regulares, né, agora já se trabalha com estimativas de 7 milhões, um pouco abaixo disso, né, em relação à capacidade produtiva dentro do Paraguai. Estamos falando aí de 30% de quebra, né, para toda uma nação. Entendemos sim que o Paraguai, né, existe a limitação física, né, é um país que, apesar de ser uma nação, né, a área total cultivada, ela é a metade talvez do estado do Paraná, tá? Então temos sim grandes quebras percentuais para toda a região paraguaia, né? E, Alejandro, o que você sente é o que talvez todos os produtores aqui na América do Sul estão sentindo, né? Olham para o campo, olham as suas propriedades, veem lavouras ali, em sua grande maioria, deterioradas em qualidade de lavoura, ainda em processo de colheita, necessitando chuvas ainda em algumas regiões do nosso Brasil, e os preços ali ainda defasados, né? Temos realmente uma equação difícil de ser solucionada. O mercado no curto prazo, como eu já disse, gera essa pressão do produtor a fim de honrar esses compromissos nos próximos meses, porém ainda continuamos enxergando, Fabiano e Alejandro, todos estão assistindo, um horizonte, né, de reconstrução dos preços da soja, pois ao longo do ano comercial, né, mantendo exportação, mantendo demanda para esmagamento, mantendo demanda para importação chinesa de grão in natura, vemos ali sim um déficit de produção aqui no Brasil, na América do Sul como um todo, mesmo somando a recuperação produtiva na Argentina.
não temos a capacidade, né, da América do Sul como um todo exportar mais grão do que o ano passado. Pelo contrário, estimamos aqui na Pátria, né, que a América do Sul como um todo deva exportar menos, 8% a menos de soja in natura do que comparado ao ano passado. Mesmo com a Argentina recuperando, mesmo com o Brasil, né, tendo a segunda maior safra da história do nosso país, temos sim, né, uma oferta de grão comercializável, exportável in natura menor do que o ano passado, Fabiano. Então, realmente é uma questão de... Agora, né, o jogo está sendo jogado, a pressão recai sobre o lado vendedor, uma vez que o comprador realmente, que a gente diz por aqui, né, está por cima do arreio, assim dizendo, no mercado da soja sul-americana. E todos esses dados são importantes porque eles são lidos e interpretados pelo mercado, Matheus. E nós temos, no final dessa semana, na sexta-feira, a apresentação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Na terça-feira, dia 12, tem os dados da Conab no seu sexto levantamento. De qualquer modo, o mercado segue muito volátil e não tem uma informação nova, talvez uma informação mais sólida, que traga uma mudança um pouco mais definitiva, mais aguda para o mercado. Como é que você está vendo, interpretando este momento do cenário da soja internacional, na expectativa também desses números? Olha, Fabiano, você bem disse, né, o mercado ele não cria, né, ele tira uma fotografia, né, fundamental, o que enxerga-se para a América do Sul como um todo. A fotografia é de que uma safra ainda muito saudável sai do Brasil, uma safra cheia na Argentina, uma safra cheia paraguaia, um excesso de oferta, essa fotografia é tirada. Tá? É que o mercado começa a precificar, né, e justificar movimentos a partir dessas fotografias. Né? E essa fotografia ela não é atualizada, Fabiano, todos os dias, não é atualizada todas as semanas. A gente tem uma vez por mês, né, as entidades oficiais, não só do Brasil, mas também, né, internacionais como o USDA, que apesar de controverso ou não, né, a maneira de fazer o levantamento, gostem ou não, usando conservadorismo ou não, tá? O USDA realmente é a maior entidade, né, de pesquisa do nosso planeta, apenas, enfim, sendo friamente, né, objetivo, né, na leitura do mercado. Então, o USDA que atualiza suas estimativas a cada uma vez por mês, né, nem sempre, né, na velocidade que precisaríamos, né, para trazer essa conscientização mercadológica do que acontece dentro do campo, não só do Brasil, dos nossos vizinhos também. Então, temos ali uma dificuldade, realmente, Fabiano, do que o mercado crie, né, recuperação baseada nessas fotografias, né, que não tem atualização diária, são atualizadas semanalmente. É o que você bem disse, Fabiano. Por agora, né, carece realmente, né, de munição, carece realmente de alimento, né, gasolina na fogueira da especulação mercadológica, porque, por enquanto, a fotografia tirada ainda sugere, né, equivocado ou não, uma safra saudável e sobrando soja aqui nas Américas. Matheus, o grande comprador, e aí a gente pensa principalmente China, ele tem de alguma forma repactuado, eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito desse cenário, principalmente com China e também outros importadores, mas repactuado compras, por exemplo, dos Estados Unidos. Nós vimos algumas semanas com volume muito baixo, um volume de cancelamento muito alto e o saldo de vendas dos Estados Unidos em relação àquilo que foi comercializado bem baixo. E eles podem estar fazendo isso comprando do Brasil ou mesmo dos Estados Unidos a valores menores? Olha, Fabiano, isso é uma premissa que já acontece com recorrência desde 2018, no estopim da guerra comercial de Trump, né, ex-presidente norte-americano, agora em corrida eleitoral à presidência do ano que vem, né, contra Xi Jinping, né, do lado chinês, onde foi desencadear todo aquele conflito, né, por roubo de tecnologia norte-americana por parte dos chineses, acarretou também em algumas retaliações, né, chinesas sobre produtos, né, importados de origem norte-americana, no caso a soja, no caso grande parte das commodities agrícolas importadas pela China dos Estados Unidos, né, e desde então, né, os chineses como um todo, né, eles se readequaram na maneira de comercializar, de mercado, né, o produto, que deixaram de fazer aquisições de longo prazo, né, cada vez mais comprando da mão para a boca, concentraram cada vez mais, né, as novas aquisições aqui no Brasil, deixando de lado já há quase 6 anos, Fabiano, as aquisições mais volumosas, né, do produto norte-americano. Então tem sido comum, já desde o primeiro ano cheio, integral, né, que o conflito comercial dura, que foi 2019, né, o estopim do conflito foi em 2018, o primeiro ano comercial cheio foi em 2019, né, com a vigência de todos
as imposições e retaliações, né, da relação China e Estados Unidos. Então temos sim uma China cada vez mais concentrada ao produto brasileiro, temos aí um bom lobby já construído, né, com os chineses, temos produto de qualidade, temos oferta abundante, né, assim dizendo, para abastecer com integralidade a China, né. Então os chineses se mantêm sim muito aquecidos aqui nas compras brasileiras. Como eu já falei, né, o Brasil está no segundo maior patamar de vendas, né, da história brasileira de soja no atual momento. Batemos recordes no começo do ano, tudo indica que bateremos novos recordes aí nos próximos meses. Nossa soja está muito barata, cerca de $45 a tonelada mais barata do que a soja norte-americana. Então, quando os chineses, né, nossos principais clientes, que eu sempre falo, né, dependência mútua, assim como os chineses dependem do Brasil, o Brasil depende da China por ter um grande comprador, e aqui temos um grande fornecedor. Tá? Então, quando a China olha para o Brasil, né, chega a escorrer aquela vontade, né, igual quando a gente está com muita fome e vê aquele pedaço de frango com piqui e arroz na frente, né, vontade de comer absurda, vem com a boca aberta, e o que a chinesa está fazendo. Está vendo a soja barata, qualidade excepcional, incomparável à soja brasileira, e, enfim, produto disponível para ser vendido. Então, a demanda está presente, está por aqui, porém comprando sempre da mão para a boca, né? Uma dinâmica um pouco diferente da China, que concentrava até 2018, Fabiano, o maior volume de compras, né, no primeiro semestre do ano. E desde 2018 ela vem, né, equalizando, né, esse volume de necessidade de compra ao longo do ano, né, fazendo compras aí sempre semelhantes em cada mês, né, já comprando o que a gente fala da mão para a boca, né, sem fazer compras a longo prazo, mas compras mais de curto prazo, né, para entregas de 3 a 4 semanas aí adiante após, né, a aquisição. Então, é um modelo diferente, né, que o mercado tem se readequado também por aqui, Fabiano.